correria. E eu tenho, como eu disse, né, o privilégio de compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado ao meu coração. Vocês vão ouvir duas coisas aqui que os líderes, acho que a grande maioria aqui exerce papel de liderança, que eu dei uma copiada do nadinho do ID, beleza? Mas nós estamos debaixo da nuvem, então tá tudo certo. E eu, na verdade, o que eu quero compartilhar aqui, na verdade não é uma ministração porque está sendo ministrado, certo? Mas é nada mais, nada menos que aquilo que o Pai tem falado comigo para esse ano de 2022. A virada do ano, eu estava com a minha família e o Senhor colocou um texto no meu coração e esse texto arde no coração. Então nada melhor do que a gente compartilhar aquilo que está ardendo no nosso coração, certo? É muito, para mim é muito até mais tranquilo, porque é aquilo que o Pai tem falado comigo. E eu pensando no tudo que eu escrevi aqui, galera, foi para mim, tá bom? Mas eu acredito que o Pai vai falar com você também. Então, quero perguntar para você, queria que você compartilhasse com um casal aí do lado. E mesmo que você não conheça, não tem problema. Eu também fico com vergonha às vezes quando pede para eu fazer isso, mas tá tudo certo. O que mais te marcou? Não, peraí, antes. Quem tá aqui há mais de 15 anos? Tem uns velhos de casa aí, mais de 10. Levanta a mão aí, povo. Quem tá aqui há mais de 5 anos? Quem tá aqui faz 1 ano? Menos pessoas. Então, você que fala, não, eu ainda não me encaixo nisso aí que vai ser falado, em algumas coisas. Então você fica atento para você não correr o risco de que aconteça. Mas voltando para a minha pergunta, eu queria saber, o que mais te marcou quando você chegou na célula ou na igreja? O que mais te marcou quando você chegou? Queria que você compartilhasse 1 minutinho, rapidinho, beleza? Tenta ser breve, não adianta contar a história inteira, tal. Tenta ser breve aí. Romarinho, os textos que eu vou ler, mano, é na NTLH, beleza? Tem como? E aí, pequeno, vai me cobrar assim? Vamos lá, mais um pouquinho. Bora? Deu para compartilhar aí? O que... Tá bom, tá. A cara das pessoas é a melhor quando eles falam para voltar. Tá bom, apoia não, vou esperar. Vamos lá, se você ainda não acabou de compartilhar, espera que daqui a pouco vai ter não sei se você viu lá, estão vendendo uns lanches, churrasco, de contrafilé, e aí ele contrafilé, vinagrete, tem linguiça também calabresa com vinagretezinho, então, no final, e aquele açaí maroto na faixa que a gente preparou para vocês, beleza? Boa surpresa, né? Então, fiquem felizes com o que eu vou falar aqui, tá bom? Senão eu vou cortar o açaí. Bom, deixa eu falar. Galera, o que mais me marcou, você não me perguntou, mas eu vou contar, tá bom? O que mais me marcou quando eu cheguei aqui, cheguei na época na verdade, meus pais já vinham aqui, né? Estavam vindo desde o comecinho. Contei lá em Mogi um pouquinho, se você assistiu então, vai um repeteco aí, tá bom? Mas é bem pouquinho. E durante muito tempo eu vinha, às vezes minha mãe pedia, ia numa célula que ela ficava toda feliz, aí eu ia, tal, mas enrolei um pouquinho. Coração duro, né? Mas
chegou um momento que um casal começou a grudar na gente. E esse casal não tinha nada a ver comigo. Era o Guilherme e a Valéria. O Rick sabe, não tinha nada a ver. Ela sim, ela beleza, mas ele era todo certinho. Eu era muito maloqueiro, muito mesmo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu cheguei foi que assim, eu já tinha carro. Eles falavam, vamos lá na célula, tal. Eu falava, beleza, 5 horas eu tô lá. Ele falou, não, a gente vai lá na sua casa. Eu falei, não precisa, eu tenho carro. Ele falou, não tem problema, você vai seguir na gente. Falei, caramba, dessa vez não vai ter pinote, né? Vou ter que ir. Aí foi 1, 2, aí às vezes a gente dava uma falhada. Mas o dia que mais me marcou, coisa simples, né? Mas o dia que mais me marcou foi o dia que a Valéria, que era a noiva dele, falou assim, sábado, tinha sido acho que a semana do meu aniversário, alguma coisa assim, ou na quinzena. Ela falou, sábado a gente preparou uma festa surpresa pra você na célula. Vai ter bolo, vai ter bexiga, vai ter uma festa top. Então assim, se você não for, a gente vai ter que cantar parabéns sem você, cara. Não tinha Zoom, não tinha celular pra fazer videochamada. Quando ela me falou aquilo, eu fui, né, lógico. Senão eu não estaria vivo aqui hoje, com certeza ela teria me matado. Mas eu fui, e aí eu pensei, falei, cara, eles realmente se importam comigo. Eu sempre fui uma pessoa muito apegada, assim, com amigos, sempre gostei muito, nunca fui assim, sozinho e tal. Então eu sempre fui, cara, procurava estar com os meus amigos. Eu falei, poxa, se eles amam a amizade, é aqui que eu quero estar. E isso já fazem quase 20 anos. E aí o pai, ao longo desse final do ano, né? Final e comecinho de ano, o Senhor me lembrou algumas coisas. Eu acredito que Ele colocou no meu coração esse texto, que eu vou compartilhar com vocês. Mas Ele também colocou no meu coração bastante coisa para eu tomar cuidado, para eu não deixar com que o tempo apague. Porque só para você pensar, não precisa compartilhar. Por que você continua fazendo o que você faz? Depois de tanto tempo. 1 ano, 5 anos, 10 anos, alguns 15. Tem gente com mais de 15 aí, igual o meu caso. Você já parou para pensar por que você continua fazendo aquilo que você faz? E o texto que o pai colocou no meu coração foi o texto de Salmo 126. Primeiro eu vou ler do 1 ao 3. Que diz assim: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso nós estamos alegres. E aí o pai começou a me falar a respeito desse texto. Quantas coisas o Senhor já não fez por nós? Aí eu vou falar por nós aqui, tá bom? Você se inclui aí na minha devocional, beleza? Quantas coisas o Senhor fez por nós? Quantas curas eu já vi aqui no nosso meio? Quanta transformação? Quanta gente liberta? Aqui eu vi o Senhor mudando o destino, o meu destino e o destino dos meus irmãos que estão aqui. Aqui eu pude ver o sem futuro, que hoje é um pai de família exemplar. Aqui eu pude ver, e vejo até hoje, né? Pude ver não vou falar no passado, né? Até hoje eu vi o sem futuro sendo pai de família. Eu vi o que tinha tudo para ser fracassado sendo formado, empregado, trabalhando, sendo supridor do lar. Eu vi aqui o falido se tornando um empreendedor, voltando, né? Reescrevendo a história totalmente. Aqui eu vi gente promíscua vivendo em santidade, tendo um casamento santo, levando a sua esposa sem tocá-la para o casamento. E aqui eu vi também, entre tantas coisas, eu vi a Estéreo ser mãe de filhos. E aí eu estava pensando, eu já ri, já chorei escrevendo isso. Eu falei, eu já vi Estéreo aqui com um monte de filho. Aquela que não podia ter, mas já fez um monte. Falou, já aproveitar que deu certo, então eu vou fabricar um monte. Quantas famílias foram marcadas pelo amor do Pai através da minha e da sua vida? Por quê? Porque quando o Senhor nos trouxe de volta, parecíamos com quem estava sonhando. Cantamos e rimos de alegria. E as pessoas se alegravam, se maravilhavam, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por mim e por você, amém? A gente tinha
aquela expectativa, né? Se viria visitante na célula. Nós começamos uma célula agora no final do ano. Ontem mesmo foi dia de célula. Tava com o coração, falei, caramba, um casal falou que não vinha. Aí se ele não vem, não traz o irmão e a cunhada. Eu falei, caramba. Aí daqui a pouco o Douglas ligou, falou, tô levando um visitante aí. Aí o coração já ferveu. Aí quando eu penso que não, tá o cunhado deles lá também, que nunca foi na célula. Ele vai nas reuniões, mas nunca foi na célula. Meu coração explodiu de alegria. Por quê? Porque eu acredito que aquela alegria que o Senhor nos deu, quando Ele nos transformou, quando Ele mudou nossa sorte, quando Ele nos encontrou, ela precisa estar até hoje ardendo no nosso coração. Amém? E eu fiquei pensando, e o que tem a ver o que o Senhor tem falado com a galera do Maga 2? Quem é a galera do Maga 2? Os teens são geralmente, né, as crianças que vêm, igual é o meu filho Gustavo, Tainá, filho dos meus amigos aí. Na grande maioria, né, saem da salinha, entra no teens, vai para os juniores, depois jovens, e aí jovens começam, né, se formar, começam a namorar, trabalhar, família, e vem para o Maga 2, certo? Caem aqui onde eu e você estamos. E quem é a galera do Maga 2? São cristãos mais experientes, certo, amigos? Mesmo que você chegou aqui há pouco tempo, mas você já é muito mais experiente do que esses outros que eu falei. Gente madura, com um pouco mais de idade, com filhos, na sua maioria, líderes de líderes. Eu acho que, né, uma grande parte aqui exerce o papel de liderança, mas aqui tem muitos líderes de líderes. Nós recebemos muito, que eu fiquei pensando, né, falei, essa galera, nós, a galera do Maga 2, nós somos privilegiados porque nós recebemos muito de quem veio antes. Para nós foi muito mais fácil. Quem pagou o preço, né, depois de Jesus aí, né? Ele pagou o preço mais alto. Mas o Nadinho veio. Eu não sei quem são os seus heróis, mas os meus não usam capa, não morreram de overdose. Tem uma frasinha assim, né? Meus heróis chamam-se... Até o Pedrinho é herói, mano. Você acredita? Dá pra acreditar que o Pedrinho é herói? Como Deus faz coisa louca, mas os meus heróis são esses. Seu Roberto, Poveda, Wilson, Pedrinho, Nadinho, Moisés. Tem 2 tiozinhos aqui que também tá ali, quase ali do começo também, mas deixar eles para outra galera. Nós recebemos muito de quem veio antes de nós. Essa galera, quando a gente olha para eles, né? E muitas das vezes, por que eu tô falando isso? Quem veio antes de nós? Porque eu percebo que, às vezes, que nem no meu caso, tô há 19, quase 20 anos aqui. Parece que a gente começa a se ver como velho. Já tenho, no meu caso, tenho 36 anos. Parece que tenho mais, rodei uns quilômetros sem óleo, né? Mas tenho 36 anos. Poxa, meu filho já fez 12 anos, já tá vindo, tá em célula, vem nos encontros, encontrão, tal. Pô, então, caramba, parece que dá uma impressãozinha falsa de que chegou o meu tempo de descansar, saca? Tipo, pô, já fiz a minha parte, já liderei célula, já supervisiono, tal, lidero uma galera, mas pô, agora é o tempo do meu filho curtir isso. Mas não, porque quando eu vejo aqueles caras aqui em cima, na verdade eu nem espero eles aqui em cima, porque de lá de cima de onde eu sento eu procuro um por um, cabecinha por cabecinha. A maioria faltando um telhado igual a minha, fico só procurando. Mas quando eu vejo esses caras aqui em cima, depois de tantos anos, muito mais tempo do que eu falo, meu, não cansa. Voltando para aquele texto, o Senhor fez grandes coisas por eles e por isso eles estão alegres. Então a gente tem para quem olhar, meus amigos. E o Senhor falava comigo, falava, filho, você tem para quem olhar. Então na verdade o que você precisa, a gente já vai entrar na segunda parte do texto. O que você precisa olhar para aqueles que vieram à sua frente e ainda estão dando muitos frutos. Na velhice, alguns já entrando na velhice dando muitos frutos. Gente apaixonada, gente zelosa, gente fiel, gente incansável. E a segunda parte do texto que eu queria ler, Salmo 126. Ixi, eu anotei errado aqui, galera. É depois, até o final, do 4 ao fim. Isso, essa aí. Foi essa, na verdade assim, o texto inteiro, mas essa parte aí foi que o Pai colocou no meu coração mesmo no final do ano, que diz assim:
Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo. Assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios, que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Meu irmão, a gente, principalmente nesse 2 anos para trás, né? Quase 2 anos para trás, quantas coisas difíceis a gente não passou. E eu não quero ficar falando aqui de dificuldade, mas assim, eu acho que foi o ano mais apertado, sem se ver muito, sem congregar fisicamente, né? Meu, o dia que eu vim aqui, que o Rick me chamou para vir aqui, que não tinha cadeira, tinha assim, um pouquinho aqui, tipo, sei lá, umas 20 cadeiras. Me deu uma crise de choro, que eu falei, não, esse não é o propósito do prédio. O prédio é pra gente estar assim, ó, mais do que isso aqui ainda, né? E a gente passou por muitas coisas difíceis. No meio do caminho a gente teve perdas de pessoas, perdas de amigos. Você não teve amigo? Alguém aqui tem um amigo que, infelizmente, se apostatou da fé? A gente tem pessoas que vinham voando junto com a gente. Assim, a gente viu muita coisa ao longo desses anos. E o Senhor falava para mim sobre colheita, que nós voltaremos cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Mas uma outra coisa também ele me lembrou. Para a gente colher, a gente não pode parar de semear. E aí eu compartilhei com o Manu e com a Ju, né, no começo do ano. Eles falaram que estava ardendo no coração deles para esse tempo. E eu estava falando justamente isso. Porque por muitas vezes, o inimigo, né, uma das coisas que eu falei lá em Mogi, muitas das vezes o inimigo, ele vem com os contratos dele pra gente assinar, sabe? E o diabo é assim, os contratos dele é como se fosse uma conta conjunta. Ele vem com a assinatura dele. E é mentira, ele vem com o contrato cheio de mentira. E aquilo só se torna verdade quando a gente assina a nossa parte. E aí aquilo começa a se tornar uma verdade. E aí o pai falou pra mim, falou, filhão, eu creio que você tem muito para colher. E eu acredito, meus amigos, que você tome posse disso. Eu acredito que em 2022 é o ano da colheita. Eu acredito que isso tem ardido no meu coração. E aí eu vejo um irmão falando, pum, colheita, restituição, Senhor trazendo com generosidade, entregando. Mas a gente precisa parar e pensar lá no começo. Muitas das vezes a gente vai semear nos dias difíceis. Muitas das vezes, porque eu percebo que às vezes a gente se cobra e fala, poxa, mas eu mesmo, né? Abri o coração pro Rick esses dias, falei, poxa, Rick, às vezes fico com o coração apertado quando eu não vejo, né, um supervisor voando como voava, tá? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, falo, glória a Deus, esse cara tá aqui. Então, meu irmão, eu queria te animar. Glória a Deus, você está aqui. Você permaneceu, você já faz parte dos que permaneceram. Então, o Nadinho, né, ministrou pra gente sobre aceleração. A palavra, o Senhor tem mostrado, o Espírito Santo tem falado sobre isso. E a gente se reuniu ontem ali para falar algumas coisas dos mags, com o Rick, com a Van à tarde. Mano, vocês salvaram minha tarde ontem, Rick, falando isso. Salvaram minha tarde. Fui embora pra casa tão feliz, cheguei tão estressado lá com o serviço, um monte de coisa. O Rick marca umas reuniões nos horários da hora, 4 horas da tarde, na semana. Mas eu saí dali tão feliz, falei, obrigado, Pai. Porque quando eu olhava cada um deles falando o que pensava para esse ano, sonhando por trilhas, sonhando para isso, sonhando com acampamento, sonhando com aquilo outro. Já dei spoiler, Rick, da reunião, não tem problema não, né? Eu falava, caraca, eles estão há tanto tempo aqui, o Fê, o Du, o Manu, eu, e a gente ainda continua sonhando. Nos momentos de a gente não parou por causa da dificuldade, é lógico, né? Às vezes tem que dar E o Senhor me lembrava, né? Uma vez o Rick estava morando lá em Arujá. E aí uma vez eu fui para lá, passando por uma situação difícil na supervisão, tal. Eu fui para lá com o ego, orgulho ferido, né? Dodóizaço. Falei, preciso de um colinho do meu pai, né? Espiritual. No mundo espiritual, tá bom, amigos? O Rick não aguenta no colinho, né? E aí eu fui pra lá, falei, comecei a abrir meu coração. E assim, na situação, eu não estava errado. Eu até era uma vitiminha assim, né? Não vou usar isso não, esquece esse vídeo.
Coitadinho, né? Não, era nada. Mas assim, eu tinha razão. E aí eu falei, não, chega lá, o cara vai aí massagear meu ego, meu orgulho. Ele falou, cara, isso é autocomiseração, isso é pecado. A princípio eu não fiquei com raiva porque eu não sabia o que era autocomiseração. Mas quando ele falou, você tá com dó de você, eu falei, você tá me tirando. Eu fui embora pra casa, falei, eu gastei gasolina, paguei pedágio pra vir aqui, pro cara ainda falar que eu tô pecando, que eu tô com dozinha de mim mesmo. Mas não precisou muito. Antes de chegar na minha casa, o pai falou, ele tava certo, filhão. É isso. É que o problema é que você, durante todo esse tempo, você olhou pra mim. E agora você começou a baixar a sua visão. E aí quando a gente começa a olhar o erro do outro, sabe aquele cara que, como eu falei aqui do exemplo do Guilherme e da Valéria, que quando a gente baixa os olhos e a gente começa a olhar para as pessoas, parece que a gente começa a ver tudo o que não existe. Ou então, que sempre existiu, mas o nosso alvo sempre estava no Senhor. Então, meu irmão, voltando. Não concluí. E o Senhor falou, filho, glória a Deus por aquele dia. Porque se o Rick tivesse massageado o seu ego, seu orgulho, seu ego ferido, eu ia ser o Dodói, o líder Dodói. E líder Dodói só gera um monte de gente deformada Dodói igual ele. Quando na verdade não. Ele estava me ajudando que nos momentos difíceis a gente precisa se posicionar, se reerguer, ir para o lugar certo. E eu falava, glória a Deus, pai, é isso, obrigado. Obrigado porque eu tenho alguém que continuou me apontando destino. A gente precisa permanecer, meu irmão. Nós precisamos permanecer. Nós precisamos continuar semeando. Para colher a gente precisa semear, como eu já disse aqui. Nós já somos os que permanecem. Como eu estava dizendo, né? A Ju falou algo nessa reunião ontem, falando da aceleração, e eu não falei. E não é aceleração, tipo, esse ano então começou o ano da aceleração. Não. O Senhor já vem ensinando a gente, nos tratando, nos ensinando, nos moldando, sabe, Léo? Ao longo de muitos anos. Então eu acredito que agora, com os que permaneceram, chegou o ponto, chegou o tempo de aceleração. E eu acredito, meu irmão, toma posse, que aquilo que a gente semeou muitas das vezes chorando, levando a semente para semear, nós voltaremos cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Eu creio que o Senhor vai trazer nossos amigos de volta. Eu creio, aquele que foi embora, sabe? E a gente, quando voltar, a gente vai estar com o coração ardendo, porque já está trazendo de volta. A real é essa, já está trazendo. Nós não somos melhores que nada, pelo contrário, a gente vai estar com o coração aberto e fala, cara, fez muita falta esse tempo todo. Nós não podemos deixar de plantar, mesmo se os dias não foram tão bons. Falei, né, da galera, falei, então, poxa, eu já liderei, já fui um líder de célula com 20, com 30. Hoje eu tenho 3, você tem 3 que permaneceram, meu irmão. Olha para eles como um exército e continua semeando. Semeiem juntos. Ontem na minha casa, a célula ainda não é grande, sabe, Bi? Mas eu vi ali 6, 7. Eu já liderei. Tinha gente sentada até na privada na casa da minha mãe lá, porque não cabia. E eu orava, falava, não vai caber gente aqui, pai, nessa sala. Era um quartinho lá atrás. Quando eu vi a gente sentando lá no vaso sanitário, que dava para ver o que eu estava me dizendo, eu falava, é isso, nós estamos no caminho certo. Já liderei um monte. E hoje a gente está recomeçando. E glória a Deus, porque eu falo ali que eu já vejo um exército poderoso aqui, ó. Eu já vejo uma supervisão. Já vejo o Douglas e a Ellen cuidando das o Renato e a Cris multiplicando para o Douglas e para a Ellen que estão lá junto com a gente. É assim que eu olho. Quando o Nadinho falou aquele texto de Marcos 8, 22 a 26, quem estava no ID aí? Assistiu o ID? Você é louco, o que foi aquilo? Falei, pai, é isso. Marcos 8, do 22 a 26. Depois, Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão, o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou, você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida Jesus mandou o homem para casa e ordenou, não volte para o povoado.
O Nandinho estava falando de visão. Parece que quando a gente começa a baixar a guarda, a baixar a visão, a gente não anda com quem leva para Jesus. A gente parece que se esconde daquele que vai, muitas das vezes, te corrigir quando você quer que massageie o seu ego. E o que acontece é que a gente vai ficando com uma visão, meia visão, uma visão conturbada. E meia visão não serve. E o que pode acontecer com a gente se a gente não tomar cuidado é a perda da visão. Quando na verdade o Pai quer que a gente tenha uma visão completa, meu irmão. A gente não pode abrir mão da visão. Nós temos que ser perseguidores da visão, né, Fê? E ontem eu tava com esses caras, meu. Deus foi tão bom, tudo é certinho, né? Eu vendo aqueles caras falando depois de tantos anos que eu conheço o Manu, o Rick, o Fê, o Du. E eu vendo aqueles caras sonhando, como lá no começo. O Senhor fez grandes coisas por ele, e por isso eles estavam alegres. Em nome de Jesus, meu irmão. Não baixa a guarda, não. E você que está chegando agora fala, putz, é novo para mim isso aí que você está falando. Então já toma cuidado, para não baixar mesmo. Que a gente precisa voltar. Eu creio, mais uma vez, que o Senhor nos restituirá, nos entregará coisas grandes, meu irmão, para a gente ser uma sementeira fértil. Não entregar para a gente represar, né? Eu tenho usado esse exemplo. Não, Senhor, entregar para a gente represar. Mas eu acredito que nesse tempo seremos renovados nos dons. Quando eu vi aquela galera que se inscreveu, tudo bem que poderia ser muito mais pessoas se inscrevendo para a Escola de Reis, né? Mas quando eu vi aquela galera, quando o Caio falou assim, ó, vocês estão oficialmente na Escola de Reis. E eu vi gente chorando, eu vi gente pulando, eu vi a galera pegando fogo. Eu falei, é isso aí, Pai, o começo é isso aí, ó. Falei no final, ao longo, né? Ao final não, ao longo desse tempo eu acredito que o Senhor vai ativar muitas pessoas. O Senhor vai despertar muita gente que, por causa das circunstâncias, sabe, parou de guerrear e começou a entrar numa posição de se defender. Não, nós estamos em guerra, meu irmão. A gente precisa se posicionar, voltar, parar, olhar para o lugar para onde a gente caiu, se arrepender e voltar, se essa é a questão. Eu não estou falando aqui para um grupo de gente caída, tá bom, meus amigos? Mas a gente pode correr o risco, é ou não é? Você não concorda comigo? Se a gente não tomar cuidado, a gente corre o risco de começar a ficar com a visão embaralhada. Estava conversando com uma pessoa hoje, experimentou tanta coisa do Pai no final do ano passado e tal. Aí, numa frase falou, que eu já estou meio chateado com fulano. Eu falei, opa, como assim chateado com fulano? Sei que não aconteceu nada, sei que fulano não fez nada pra ele, mas assim, ó, se a gente não tomar cuidado, são os acordos, os contratos que o diabo quer que a gente assine. Tá tudo tão bem, o Pai entregando tanta coisa e o diabo não vai parar, meu irmão. Parece essa, né? Parece que na pandemia o diabo tirou férias, então a gente também poderia se dar o luxo de tirar férias. Pelo contrário. E a gente como casado, principalmente jovens casados, gente, não estou falando daqui, né, dessa realidade, mas o que tem acontecido com os jovens casados? Atolado na pornografia, cara. Se enfiando, gastando, perdendo tempo. Não que você não possa assistir, mas gastando sua vida assistindo série. Eu, graças a Deus, não tenho problema com isso. Mas assim, a gente começou a assistir na praia agora no final do ano. Aí você assiste 1 capítulo, 2. Quando você vai ver, você já assistiu 5 capítulos. É sutil. E eu tô falando, e eu não curto filme. Não tenho paciência de esperar chegar na parte boa. A Carol ama filme. Mas se você não percebe, fala, tá tão sossegado. Pô, eu não podia ter ficado essas 2, 3 horas na presença? Colocado um louvorzinho lá no quarto e deixa queimar? Mas não, é sutil. A gente precisa tomar cuidado. Eu quero orar com vocês, chamar os meninos da banda. Pra gente orar. Queria que você ficasse de pé. E antes da gente orar, meu amigo, meus amigos, quero pedir para que você converse com a sua esposa, que a gente
que a gente possa conversar a respeito. Será que a gente já não tem, sem perceber, baixado a visão? Será que a gente não tem semeado menos, semeado pouco, ou não semeado quase nada? Se você tem semeado muito, meu irmão, eu acredito aqui que grande parte da galera é gente que ainda semeia muito. Gente que semeia muito. Eu não estou falando aqui com gente derrotada não, pelo amor de Deus, não é isso. Um grupo de vencedores, como eu disse para vocês, quando eu orava por esse encontro, eu orava por um grupo de vencedores. É essa galera aqui, ó, gente fiel. Só que sabe o que me preocupa, meus amigos? É que nós que vamos dar o tom pro próximo. Certo, Rick? Nós que vamos dar o tom para a próxima geração. E o que eles vão esperar da gente? Quando casa afrouxa? Ou quando casa, tem filhos, continua? Sabe, meu irmão, o Senhor me lembrava, logo no começo das orações das 5:30, eu falava para Carol, fica em casa, as crianças são pequenas, tal. E aí eu via o Rick chegando aqui, ainda não tinha a Lavínia, Calara e Calana, coberta aí, deitava nas cadeiras, nesse conforto da cadeira aí para deitar. E aqui, ó, oração. Falei, opa, peraí, tô achando que eu tô poupando minhas crianças. Meus filhos não são doentes, pelo contrário, meus filhos são uma bênção, são um presente do Pai. E para mim era o maior barato copiar eles. Depois, em outro tempo, né, quando a gente já estava à frente, eu vinha aqui com os meus meninos, trocava, colocava pijama, tal. Por quê? Porque os meus filhos, eu quero que eles se apaixonem pelo que eu sou apaixonado até hoje. Com a minha limitação, certo? Não sou melhor do que ninguém, mas assim. E tem sido assim, cara. Ver meu filho na escola de Reis foi fera. Eu olhei pro bichinho do meu lado ali com... Sou meio chorando, tô ficando velho. Depois de ter batizado ele, ter tido a oportunidade de batizar o Gu, ter o Gu do meu lado ali na escola de Reis foi incrível, porque eu falei, pai, isso aí, estamos no caminho certo. Então é isso, meu irmão. O Senhor te deu a sua esposa para vocês continuarem, para dar continuidade, não para tirar férias, mas para ser ainda mais intenso. Gente, pensa que um avião junto com outro avião é um foguete e não uma tartaruga. Pai quer que a gente continue decolando, e Ele vai te dar um filho, 2, 3. Tem uns abusadinhos aí querendo mais de 3, né? O Andy já bateu a meta por 8 famílias. Mas o Pai quer te dar para você dar continuidade, trazer junto também. E assim, meu irmão. E nós voltaremos trazendo nos braços, cheios de alegria, os feixes da colheita. Em nome de Jesus. Então eu queria que você orasse com a sua esposa. Na verdade que vocês conversassem, né? Vocês conversassem a respeito um pouquinho, 2, 3 minutinhos aí, a respeito do que vocês acham que vocês deveriam voltar. Práticas boas que abandonaram. Vocês têm andado perto de quem nos dias difíceis? Perto daqueles que levaram o cego para Jesus? Ou daquele que fala o que você quer ouvir? Fala, não, é isso mesmo, cara. Tem pra você descansar, meu. Já fez. Como eu ouvi uma vez, né? A comunidade serviu pra mim enquanto eu era solteiro. Agora que eu sou casado, faz tempo isso aí. Falei, mano, que brisa. Que maconha estragada é essa? Tá louco, cara. Pra mim serve muito mais hoje. Hoje eu tô conseguindo com meus amigos criar meus filhos, meu casamento cada vez melhor. Tá louco. Cada época que passa vai ficando melhor ainda. Então, converse aí, meu irmão. Converse aquilo que vocês percebem. Que situação que a gente está? O que a gente precisa saber? Para onde a gente tem que correr? Pro colinho de quem que a gente tem que correr? Se for muito pesado, o Rick não aguenta, eu já falei. Então, converse aí, pra gente orar juntos.
deixa de falar não, meu irmão. Mesmo se você está no melhor momento, sempre pode ser melhor. Você que já falou, vai levantando sua voz. Ore por você, pela sua casa. Se você percebeu que você está andando distante de quem não deveria, se você percebe que os laços com seus pais espirituais já não são iguais antes, já não está igual era antes, ora, meu irmão. Corre para debaixo da asa dele. Lá continua sendo lugar de segurança, um lugar saudável, lugar de vida. Se você tem se poupado por causa dos filhos, irmão, é tempo de se arrepender e falar: Pai, os filhos são herança do Senhor, é o Senhor que cuida. Quero ir mais longe, junto com eles. É muito mais gostoso. Os frutos são muito melhores. Quem são o que o Pai? Eu quero perguntar para você: cadê aqueles que o Pai vai poder contar para esse novo tempo? Quem são esses? E eu tenho falado. Falei ontem, falei hoje, falei, começando, falei: Pai, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Espírito Santo, para dar continuidade ao que eu vi. Um grupo poderoso de gente fiel, gente limitada, mas gente comprometida, gente simples, mas gente cheia. E eu quero fazer isso na próxima geração, Pai. Eu quero elevar o tom. Eu quero ser aquele que eleva o tom. Eu quero que o meu casamento, Pai, a minha família, os meus filhos são os que elevam o tom. Porque quando eu vejo digitais influencers falando se gostou do meu conteúdo, eu fico pensando: que conteúdo? Só fala lixo, besteira. Não, nós somos os que vamos ter muito conteúdo para passar. Conteúdo do céu. Conteúdo que não vai passar. Conteúdo que vai passar de gerações em gerações, porque um casal decidiu morrer, 2, 3, e esse exército poderoso aqui decidiu morrer. Morrer para o orgulho, morrer para o cansaço, pagar o preço. E meu irmão, e quanto mais o Pai for te entregando, maior o preço a ser pago. Não vai diminuir o preço, vai ser maior, mas a colheita vai ser maior ainda. Ser maior ainda. Os homens mais abençoados que eu conheço não são dos livros, não são, ainda que sejam muitos, são esses que eu falei para vocês. Para mim são os mais abençoados. Os mais abençoados. Gente fiel, gente comprometida, que honra, gente santa. E eu quero ser como eles são, Pai. Eu quero ser como eles são, porque eles são como Tu és. Eles são como Tu és. Diante de nós está aqui um pastor, pastores, líderes, que não param, são incansáveis. Eu quero ser assim, Pai. E quando o meu corpo, a minha mente muitas vezes fala: não, você tem vergonha, você não. Chega de contrato, chega de mentira. Meu irmão, se você assinou o contrato, é tempo de rasgar, repreender no nome de Jesus, porque só Ele tem o poder de rasgar. Mas você tem que ter autoridade para isso. Autoridade para isso. De dizer não para a pornografia, dizer não ao comodismo, não à zona de conforto. No nome de Jesus. Se o diabo tem falado para você que você já não é relevante, eu ouvi uma frase ontem no livro que a Carol está lendo: vai para o quarto e fecha a porta com um mosquito. Se você vai ver se ele não vai te incomodar a noite inteira. Então nós temos relevância sim. A sua célula tem relevância sim. Não importa se já foi uma célula com 20 e hoje tem 2, tem relevância sim. Porque onde tem 2 ou mais reunidos ali, o Senhor está, meu irmão. Você tem um pequeno exército que daqui a pouco vai explodir.
vai explodir, meu irmão. Eu acredito que nós estamos de frente de uma bifurcação e a gente precisa decidir que caminho que a gente vai tomar. Vai tomar o caminho do descanso e morrer, passar sufoco, perrengue, ou ir para uma vida, continuar, permanecer numa vida gloriosa, de vencedores, de gente com propósito, um propósito, meu irmão. Descansar é aqui. Muitas das vezes a gente usa desculpa de que está cansado, de descansar daquilo. O que cansa são as outras coisas, o que cansa é seu trabalho. O reino é descanso. O reino é descanso. A gente precisa voltar a olhar para o lugar de descanso, vir para cá numa sexta-feira, pegar trânsito para descansar, meu irmão, para descansar. E quantas das vezes a gente já está prevendo que vai estar cansado na quinta-feira, dando desculpa para não estar. Não, a gente precisa voltar, meu irmão. Voltar, decida voltar pelo poder do Espírito Santo, como o louvor que o Diego cantou. Nos montes ou nos vales, meu irmão, a gente precisa continuar semeando. A gente não pode parar a semeadura. Para colher a gente precisa continuar semeando. E o Pai, um Pai tão humilde, conta com a gente, meu irmão. Pai, confia em você. Ele escolheu você, Ele escolheu a mim. Ele não mudou o tempo. Com o tempo Ele não mudou os sonhos deles o sonho dele a respeito de nós, a respeito do nosso comprometimento, a respeito do nosso coração, da nossa vida, dos propósitos. Ele não mudou. A gente só precisa se alinhar de novo. Precisa de alinhamento. Então, no nome de Jesus, alinha os corações aqui, papai, pelo poder do teu Espírito. Senhor, nós não queremos meia visão. Nós não queremos ficar sem visão. Nós queremos recuperar 100% da visão. Visão perfeita. Eu declaro aqui no nome de Jesus um tempo de visão completa. Visão completa. No nome de Jesus.